Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um encontro para aprendermos mais sobre a Sagrada Escritura. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, meus queridos, vamos dar continuidade aos estudos sobre as cartas protopaulinas, as cartas que têm como escritor o São Paulo. E dentro dessas cartas, vale lembrar que estamos trabalhando dentro de um contexto que foi anterior à escritura dos evangelhos. Então, é o caminhar da igreja se formando, das comunidades ao redor de um evangelho vivido e experienciado, espalhado por toda uma região além da Palestina, né? Pelo todo o reino, por todo o império, de domínio romano, e que teria a linguagem grega. Esse conjunto de comunidades, essa ideia formou, segundo a dimensão inicial, de eclesia, ou seja, assembleias, que seguem um princípio da democracia grega, de reuniões e encontro de pessoas para discutir diversas situações, mas também que poderiam para a realização de pensamentos ou encontros também de cunho religioso. Em cima dessa eclesia, São Paulo entende que isso seria exatamente a Assembleia de Deus, o conjunto de pessoas enquanto escolhidos de Deus, pertencentes do seu povo. Vimos que existem, dentro da dimensão das cartas de Paulo, também 14 cartas atribuídas ao apóstolo, sendo que 7 são reconhecidamente, dentro dos estudos bíblicos, como de sua autoria. E dentro dessas 7, nós estamos trabalhando as cartas, e hoje trabalharemos uma das cartas maiores, né? Vimos no nosso encontro passado a carta aos Tessalonicenses, vimos também as cartas aos Coríntios. Vimos que nessas cartas existe uma dimensão importante, histórica, da teologia paulina, e dentro desse processo, a necessidade de termos uma fé, de termos uma esperança e de vivermos no amor. E isso, o que nós compreendemos na nossa igreja de hoje, as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Vimos também a complexidade histórica que era para São Paulo de levar o Evangelho de Cristo a regiões muito paganizadas, né? Pela mixagem de muitas filosofias, de muitos povos, de muitas culturas, né? De um politeísmo muito intenso, como foi em Coríntios, né? E a sua forma de pregar e de tentar trazer a uma conversão, a uma metanoia, esses povos e essas comunidades. Entendemos também que essas comunidades, essas eclesias, eram grupos de
não tão numerosos como temos hoje na nossa igreja, não é? Seriam encontros aí de 80, não é? 100, não é? Dentro de cada cidade, mais ou menos, até termos a possibilidade de cidades maiores ter aí um contingente de 200, no máximo 300 pessoas. A ideia da utilização das cartas foi uma característica e uma solução plausível de Paulo, entendendo o seu encontro com Cristo ressuscitado, de vocação, para levar o Evangelho a todas as nações e, ao criar essas comunidades, de permanecer em comunicação com essas comunidades, mesmo estando já em viagens. Vimos isso em Tessalônica, vimos isso em Coríntios. E agora vamos estudar uma das cartas também principais da literatura paulina, que é a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, ela é muito importante no sentido de nos aproximarmos do Paulo histórico, né? Nos aproximarmos da sua teologia e termos um contato verdadeiro de como era esse Paulo, do que ele realmente pensava, do que ele realmente acreditava e do que ele ensinava. E é um convite que fazemos, né, para que possamos ler essa carta com um olhar de trazer para uma vivência nossa, para podermos compreender, adaptando ela aos nossos dias, porque muito do que enfrentamos hoje vem também ser similar ao que se encontrava na carta aos Gálatas. Como? Vamos ver quando a gente for entender o processo do seu contexto. Essa carta aos Gálatas é direcionada a uma região chamada da Galácia, né? Na verdade, a Galácia era composta por uma vasta região da Grécia, a qual possivelmente, diferentemente da carta aos Coríntios, né, e aos Tessalonicenses, não foi especificamente a uma comunidade específica, mas a todas as comunidades que faziam parte de uma vasta região. Paulo saberia, então, que essa carta seria lida no processo litúrgico das comunidades, né, principalmente junto com a comunhão com a fração do pão. Nesse contexto, Paulo se direciona especificamente para se comunicar com esse diverso público, no sentido de fazer uma correção acerca de alguns pontos. Então, esta carta ela se difere um pouco das outras cartas, pois vamos perceber que não tem uma saudação inicial comum a Paulo, porque Paulo, na verdade, percebemos que ele se encontra um pouco chateado, né, com os acontecimentos que estavam ocorrendo em várias comunidades da Galácia. A carta aos Gálatas é exatamente conhecida como essa carta, né, de Paulo, no sentido de destacar como era a realidade e como ele estava enfrentando no seu caminhar, né? Paulo, ele se direcionou a toda essa região da Galácia e passou mais ou menos um período de 6 a 1 ano e meio junto dessas comunidades, e junto dessas comunidades ele construiu, não é, uma teologia para eles baseada no seu evangelho. Possivelmente eles já mostraram os seus anos de martírio, no sentido do sofrimento que ele passava
em cada situação com marcas no corpo mesmo, né? Sejam de apedrejamento, sejam de chicotadas. E isso era também um testemunho da sua verdade, né? Da verdade do Evangelho. Como também Paulo procurava, né, trazer os pagãos, né, os gentios, a vivência e experiência do Cristo ressuscitado. Dentro dessa dinâmica, o contexto dessa carta se faz no fato de que, pouco tempo depois, em torno de 1 a 2 anos após toda a viagem missionária de Paulo aos Gálatas, ele enfrentar algumas adversidades. Por exemplo, a ideia de que existiria um grupo que possivelmente poderiam ser de membros dentro das próprias comunidades ou de outros missionários, né, outras pessoas que também pregavam o Evangelho, que Paulo vai caracterizar e vamos entender como os judaizantes. E aí, quem seriam os judaizantes? Os judaizantes, eles são um grupo de pessoas que ou eram judeus de origem e que seguiam os preceitos do cristianismo, então seriam judeus cristãos nesse contexto, ou, em parte, seriam os prosélitos, né? Aqueles que eram convertidos ao judaísmo e que tinham uma vida baseada no seguimento da Torá. Então, a ideia da obediência à lei. Muito dessa obediência à lei perpassava por uma obediência muito forte a hábitos que caracterizavam o judeu, né? Que eram típicos dos judeus. E que fora uma grande discussão entre Paulo e a igreja de Jerusalém, principalmente com características que marcadamente diferenciavam a etnia judaica de outros povos. Além desse grupo, né, judaizantes que pregavam a necessidade da conversão do gentio, né, do novo cristão, ao processo de judaização, né, ou seja, de se tornar judeu, eles também faziam uma difamação de Paulo. No sentido de quê? No sentido de que eles tinham, né, como premissa a recepção dessa forma de seguir Jesus Cristo do aprendizado promovido pela Igreja de Jerusalém, né? E dessa forma havia a necessidade de obediência à lei de Moisés. Sendo dessa forma, Paulo fora muito criticado por esses judaizantes pelo fato de não ser um dos 12, né, dos seguidores dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo estava na sua comunidade no início, né, da sua vida pública. Paulo era questionado por não pertencer a esse grupo. Consequentemente, não deveria ter o mesmo nível de credibilidade que teria Tiago, Pedro, João, né? Já que ele não teve contato direto com a pessoa de Jesus Cristo. Então, baseado nessas premissas, Paulo encontra-se um pouco decepcionado que, após um longo período, né,
de querigma, de anúncio, de catequese, né? Os Gálatas, ou alguns dos Gálatas, tenham deixado de seguir as orientações de Paulo e tenham assumido para si algumas práticas judaizantes. Então, nesse contexto, Paulo vai escrever a sua carta aos Gálatas, né? Então, nesse contexto, vamos ver um Paulo que mostra, né, a sua história de vida, né, que mostra todo o seu processo de conversão, de vida e de compreensão da salvação em Jesus Cristo. E, nesse sentido, a carta aos Gálatas vai nos aproximar desse Paulo e vamos ter a possibilidade de compreender melhor o que seja a sua teologia, a teologia paulina. É interessante percebermos que a carta aos Gálatas ela é um texto histórico, né? Mas que desta vez ele vai trazer um ensinamento, né? Podemos perceber e nos aproximar do ensinamento verdadeiro de São Paulo acerca da pessoa de Jesus Cristo, do Evangelho de Cristo e da ação do Espírito na comunidade. E isso é importante para os dias de hoje, porque, infelizmente, existem várias comunidades heréticas e seitas que desde sempre, mas principalmente na Idade Média para cá, que se utilizam do texto bíblico para fazerem uma exegese com um erro viciante, né? Um erro viciado, ou seja, vai-se a leitura do texto bíblico na busca e na intenção de encontrar no texto bíblico aqueles elementos para favorecer a minha ideologia. E não necessariamente respeitando o texto bíblico e trazer esse estudo para a compreensão do que verdadeiramente o autor do texto quis nos ensinar, quis nos transmitir, segundo o Espírito Santo de Deus. A meu ver, pessoal, isso é um desrespeito à Sagrada Escritura. Quando se parte, né, seja por um pensamento antissemita, seja por um pensamento anticatólico, fazer uma interpretação de um texto bíblico baseado numa ideologia prévia. E foi isso que muitas vezes aconteceu em algumas dessas comunidades heréticas ou dessas seitas que temos até os dias de hoje. Então, a leitura dos Gálatas para nós católicos é importante para nos aproximarmos verdadeiramente, né, desse São Paulo, mas também compreendermos que a nossa igreja, desde o início, com São João Crisóstomo, com São Tomás de Aquino, até mesmo, mais recentemente, com os comentários do Papa Bento, temos essa compreensão de que a leitura e a compreensão católica sobre a teologia de Paulo é verdadeiramente o que Paulo nos transmitia. E vamos compreender esse texto exatamente nesse estudo. Então, a carta aos Gálatas segue esse contexto e a grande premissa é exatamente essa. Primeiro, da discussão da autoridade de Paulo para poder transmitir e falar na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, é interessante que Paulo ele começa a destacar-se no sentido de que
ele recebeu, né, essa missão e essa vocação do próprio Cristo ressuscitado. Então, diferentemente, né, de outros que tiveram contato com Jesus Cristo ou que já vieram de um aprendizado com outros apóstolos ou outros discípulos ou outros pregadores, né, evangelizadores, Paulo não recebeu essa informação sobre o Evangelho de Cristo de outras pessoas, mas ele deixa destacado que ele recebeu do próprio Cristo ressuscitado. E isso é interessante porque nós sabemos que no caminho de Damasco houve um encontro, né, com Cristo que muda completamente a percepção daquele que ora era perseguidor para agora mudar totalmente, né, de rumo e agora ser um defensor. Possivelmente fazia parte do processo de Paulo o testemunho, né, e a explicação, embora nos textos bíblicos nós não tenhamos essa informação, mas fica perceptível nas suas cartas de que as comunidades, e principalmente no caso da comunidade de nas comunidades da Galácia, Paulo havia comentado como deveria ter sido esse processo de recepção desse evangelho no encontro com o Cristo ressuscitado. E ele coloca essa dimensão importante no contexto de que ele, ao receber esse processo, ao receber essa informação, ele passa um longo período de tempo sem nem necessariamente já trabalhando no querigma, já trabalhando no processo da evangelização, sem necessariamente ter pedido autorização ou ter recebido alguma informação da igreja de Jerusalém, né? E que Paulo é interessante nessa dinâmica, e que Paulo vai referir-se a Pedro como Cefas, né? Ele comenta que só depois de 3 anos da sua conversão é que ele se dirige a Jerusalém para exatamente se colocar, né, como aquele que compreende, né, tanto pelo encontro com Cristo, mas também pela hermenêutica, vamos dizer assim, hebraica dele enquanto fariseu e estudioso, porque lembre que Paulo teve um estudo rabínico, né, dele fazer uma síntese, né, das abordagens do Antigo Testamento, da Torá, com o encontro e o desejo de Cristo. E dessa forma, podemos ver na carta aos Gálatas o domínio que Paulo tinha acerca do Antigo Testamento. Temos muitos elementos nessa carta que mostram que Paulo conseguia ler, compreender profundamente a Torá, como também ele tinha uma habilidade de realizar um processo que vamos ver nessa carta, chamado de Mishnah. Ou seja, ele conseguia tirar do texto bíblico um aspecto hermenêutico alegórico, ou seja, ele conseguia compreender e adaptar para os seus tempos o que estava por trás das palavras da Torá. E isso iluminado pelo Cristo ressuscitado e através da ação do Espírito de Deus. E Paulo destaca exatamente que, em cima desses elementos, né, a ida dele, primeira vez, a Jerusalém, ele vai exatamente discutir e apresentar essa percepção, né, do que dava base à sua teologia para Tiago e para Pedro, né? E que lá,
nesse encontro, no qual ele passa mais ou menos 15 dias, ele tem, não é, a aprovação da igreja de Jerusalém e fica acordado entre eles que Paulo será então aquele que, tendo recebido a vocação, iluminado pelo Antigo Testamento, né? Principalmente na dimensão do profeta do terceiro Isaías, de levar a verdade de Deus a todos os povos e de compreender que na pessoa do Cristo, não é? Essa verdade não deve ficar presa unicamente ao povo judeu, mas sim a todos, não é? Que como criaturas Deus oferta a salvação a todos os povos. Então fica acertado que Paulo então ficará responsável pelo apostolado dos gentios e que a igreja de Jerusalém ou os judeus cristãos seguirão nessa dimensão de levar Cristo aos judeus. Dentro dessa dimensão, não é? Paulo mostra então que havia entre eles um acordo nesse processo. E o interessante nessa dinâmica é que alguma coisa estava errada no sentido de que Paulo tinha falado não com qualquer um, mas com os pilares da igreja de Jerusalém, né? Então, Pedro, Tiago e João eram entendidos dentro desse momento histórico como os pilares da igreja de Jerusalém, da igreja de Cristo. E Paulo tinha se referido a esses daí. Então, qualquer outro, não é, judaizante ou qualquer outra pessoa que viesse criticar Paulo, primeiro, não tinha base para fazer essa crítica, como também, se não tinha conhecimento do que Paulo pregava, é porque ele não estava próximo, talvez, verdadeiramente, do contato direto com a igreja de Jerusalém. Porque já se havia entendido essa compreensão. Então, Paulo se mostra chateado com essa invasão, né? Porque a comunidade de Paulo era toda formada por gentios. Então não tinham por que esses judaizantes, né, ou esses judeus cristãos, ou esses prosélitos cristãos, irem para a Galácia e pregar, na visão de Paulo, um retrocesso ao processo de evangelização. Né? Ou seja, de pregar um outro evangelho que não o que o próprio Cristo e o que o Espírito de Deus iluminava a vida e a pregação de São Paulo. Dito isto, Paulo tenta de uma forma argumentativa, e essa argumentação é típica da discussão, né, assim, notória da época dos fariseus, ou seja, você vai rebatendo, né, o que se comenta ou as ideias que vão sendo apresentadas, e isso nos aproxima desse processo histórico na carta aos Gálatas, e isso é uma das características dessa carta que torna ela muito interessante, né? Isso é bem típico desse processo, então isso nos aproxima desse Paulo histórico, né? Essa forma de falar, né? De compreender. E outro detalhe que Paulo coloca mais ainda é o segundo encontro, né? Que Paulo tem com a igreja, né, de Jerusalém, mas principalmente com a dimensão da pessoa de Pedro, né, e a discussão não só com o conceito dessa prática judaizante, no sentido de
ser uma prática judaizante que não tem mais o porquê de existir, né? E aí Paulo vai entrar nessa dimensão com São Pedro em pontos importantes, né? Porque a grande dimensão que a carta aos Gálatas nos traz é uma visão da escatologia, né? Uma visão do futuro, né? E aí Paulo vai trazer para nós uma informação importante acerca da justificação. E aí, o que seria então essa justificação? O termos em gregos de kaiosuní nos passa a informação de justificar, de receber uma ação jurídica, não é? Na ideia de que vamos para um júri, né? Vamos ser julgados, um júri. E aí temos certas penalidades, né? Temos que ser livres dessas penalidades. Isso é um processo de justificação, né? Então, se fazemos uma coisa, temos que justificar porque fazemos aquela coisa para não sermos punidos pelo que fizemos. Nesse ponto, há uma dimensão jurídica e a compreensão do judeu é de que a Torá, ela traria para nós, por ações que faríamos, uma justificação. Esse é um primeiro ponto, né? Então, é o que Paulo vai chamar de obras da lei, né? Então, a ideia preconizada pelos judaizantes é de que, para sermos justificados, deveríamos seguir as obras, não é, da lei, ou seja, deveríamos seguir todo e especificamente os elementos da Torá. A interpretação equivocada é que se coloca, né, como elemento principal a ideia de que as obras devem nos conduzir, ou seja, a minha prática pessoal, ela me levará à justificação, não é? E Paulo exatamente questiona, dizendo que a justificação, diferentemente do conceito jurídico, no sentido de que, eu vou me salvar sozinho, é errada. Porque a justificação, ela nos foi dada, né? Quando Deus, né, por amor a nós, vem à humanidade para ser o nosso Emanuel, um Deus conosco, mas que, além de tudo, através de Maria, assume e recebe a nossa humanidade para se tornar Deus conosco. E aí, nesse processo de se tornar Emanuel, Cristo, ao assumir a nossa humanidade, nos coloca em filial a situação com Deus. Porque através da humanidade de Cristo, todos poderemos ser chamados de filhos de Deus. E a partir daí, dessa filiação no Filho de Deus, nós recebemos a graça da justificação. Então, por uma ação de Deus, ou seja, é um dom de Deus, é um presente de Deus para a humanidade a justificação. Mas em contrapartida, Paulo coloca que essa recepção da graça, né,
vai ser transitada também não por mérito próprio nosso, mas que através de uma atitude de fé em Cristo. Então, a graça é sem mérito da humanidade. Mas esta graça, ela vai se transmitir, chegar até nós, através de uma ação de fé. E aí, neste aspecto, é a fé em Cristo que nos coloca nessa condição filial e nos coloca a possibilidade da justificação. Até então, não é a obediência total à lei de Moisés que vai nos justificar. E que Paulo coloca que num processo de ensino, num processo de aprendizagem, a lei de Moisés serve como um elemento de um pedagogo, né? de um ensinamento, de uma preparação para recebermos essa justificação. E essa preparação nos conduz à plenitude da lei, que é Cristo. Então, a Torá é um crescente aprendizado de como, seguindo uma lei escrita em pedra, vamos, através da fé em Cristo, do batismo em nome, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela ação do Espírito, transformamos, né, ou trazemos, ou nascemos novamente, novas criaturas, quando essa lei deixa de ser escrita na pedra e passa a ser escrita no nosso coração. Então, a graça de Deus, através da fé em Cristo, faz com que a lei e a plenitude da lei, que é Cristo, seja, pela ação do Espírito, escrita em nosso coração. Então, a fé em Cristo é, na verdade, assumir a plenitude da lei. E aí é interessante, porque São Paulo não se opõe necessariamente à lei. Ele quer que compreendamos que, e essa é uma questão crucial aos Gálatas, não é? Que a fé em Cristo, né, é compreendermos e recebermos a lei em sua plenitude. Mas isso não necessariamente renega a lei como foi revelada a Moisés. O que Paulo vai, na verdade, criticar é as obras da lei. E aí, nesse sentido, as obras da lei serão, através de uma dimensão de compreensão hermenêutica, de que as obras da lei são atos exteriorizados do praticante. E isso não é suficiente para promover a justificação. Podemos compreender a sabedoria de São Paulo e o entendimento de São Paulo do Antigo Testamento, quando São Paulo, exatamente na carta aos Gálatas, ele faz referência à necessidade da fé, citando Gênesis, citando Deuteronômio, né? Citando Levíticos. Então, Paulo demonstra os seus argumentos, né, baseados nos estudos da lei, da Torá.
e demonstra todo o seu conhecimento baseado nisso, quando ele coloca que a fé é verdadeiramente o primeiro grande passo, não é, para recebermos a graça de Deus, para termos essa possibilidade, né, da fé como elemento maior mostrado de que amamos Deus. E esse ato de fé é demonstrado em várias partes da carta, principalmente citando o próprio Antigo Testamento. Isso mostra publicamente o conhecimento de Paulo acerca da lei. E aí, Paulo ele traz uma dimensão interessante quando ele nos coloca como herdeiros da fé de Abraão. E aí, no nosso curso, né, nos nossos estudos, nós voltamos para Abraão. Lembram que Abraão era o pai da fé. E o pai da fé nos ensina o que verdadeiramente significa ter fé em Deus. Então, ter fé em Deus é fazer a sua vontade. Fazer a vontade de Deus era amar a Deus. Então, eu tenho fé em Deus, eu faço a sua vontade, eu amo a Deus. Mas amar a Deus significa que eu também tenho o amor de Deus, o agape. Então, amar a Deus é ter um coração com o amor de Deus. E Paulo nos coloca nessa dimensão de que recebemos por amor o amor de Deus, a sua justificação, a nossa justificação. E essa nossa justificação deve necessariamente nos tornar justos. E nós somos justos na medida em que vivemos uma vida baseada na justiça e no amor. Nós vivemos uma vida justa. E dessa forma, Abraão também nos ensina de que a fé nos leva a uma prática de vida justa. A uma prática de vida que agora São Paulo nos traz com toda a graça e toda a ação do Espírito, uma vida de amor. Prática, obras, ações que mostram o nosso amor a Deus e esse amor a Deus é um amor ao próximo. Então, numa dinâmica, né, paulina, a graça, a fé e o amor se unem no sentido de que deve mostrar a minha vida. E aí as minhas obras são baseadas no amor a Deus, no amor aos outros, não a mim mesmo. Então, o que Paulo critica são as obras baseadas na lei, mas numa lei que volta para mim. E a fé nos conduz a termos obras no amor. E o amor, ele se espalha. O amor é para os outros. O amor é para o outro. O amor é para Deus. O amor é para o irmão. Paulo coloca essa dimensão de ação de aprendizado no Espírito e nos coloca, enquanto filhos de Deus, devemos agir como o Filho de Deus, aquele que nos amou. Então também devemos amar. E como eu mostro que eu amo? Essa é a grande questão. Através de obras.
E aí está o grande cheque, com muitas interpretações equivocadas, né? Que a fé é o início, nos conduz ao início da justificação. Mas eu demonstro a minha fé através das minhas obras no Espírito de Deus. Eu mostro as minhas obras no amor. Então, é a fé que se mostra baseada numa ação concreta de amor. Então, Paulo nunca foi oposto ou oposição às obras. Paulo concebe claramente que a fé e as obras, elas são conectadas. Elas são uma a expressão da outra. Eu tenho fé e eu faço obras de amor. E aí o que é que então São Paulo critica? O que são essas obras da lei? São as obras que, como São Paulo nos coloca, nos escravizariam novamente. E nós fomos em Cristo chamados à liberdade. Fomos chamados por Cristo a sermos livres e não escravos. Então, primeiro momento, Paulo compreende que determinadas obras, e isso a igreja compreende, como São Paulo ensinou, de todos esse tempo, de todos esses anos. Desde os padres da igreja até o papado, né? Do nosso Papa Bento. As obras, né, da lei são as obras que têm um aspecto étnico, que é isso que Paulo critica. E quais são essas características étnicas de judeu? Então, os judaizantes queriam e pregavam um evangelho de que só teria acesso ao evangelho de Cristo, a justificação em Cristo, se você se tornasse judeu. E como se tornar judeu? Fazendo a circuncisão, modificando os seus hábitos alimentares e fazendo a referência ao sábado. Mas fica claro que todos esses aspectos são aspectos da lei que foram escolhidos para um determinado momento para caracterizar o povo judeu, que serviu como elemento pedagógico. Entretanto, Paulo compreende que, com a plenitude da lei na pessoa de Cristo, e o Evangelho não era restrito aos judeus, o Evangelho é para todos os povos, que as práticas étnicas judaicas não têm sentido. E não são elas que vão te justificar. A justificação vem pela graça e pela fé em Cristo e pelas obras de amor. Esse é o sentido da carta aos Gálatas e esse é um sentido da indignação de Paulo em relação aos Gálatas. De se deixarem, né, convencer por judaizantes que teriam a ação de escravizá-los novamente. Porque essas práticas da lei passou um tempo, essa sim, porque a partir do momento em que na plenitude da lei em Cristo, o Evangelho é para todos, não existirá mais um povo étnico, mas existirá um povo universal de Deus. Então, Paulo não critica as obras, pelo contrário. E também não diz que é
como muitos compreenderam equivocadamente, só a fé. A fé em Cristo é o passo inicial na justificação. É essencial. Reconhecermos de que nós não temos mérito para alcançar a nossa salvação. Ela vem como dom de Deus, como graça. E isso a igreja nunca negou e nunca irá negar, porque é a verdade do Evangelho. Agora, essa manutenção, essa prova da minha fé em Cristo deve ser, sim, como desde o Antigo Testamento, desde a Torá, e está escrito na Torá, e Paulo explana isso. Por isso que Pedro, Tiago e João não se opõem a isso, porque é uma iluminação do Espírito e uma compreensão, é uma metanoia, é uma conversão da mente. Compreender de que a fé em Cristo, como Abraão mostrou, a fé é manifestada na minha vida, nos meus atos, nas minhas obras, desde que iluminada pelo amor, desde que por ação do Espírito dentro do meu coração, e não por uma exteriorização pura, por um simples ato puro. Isso jamais vai ser suficiente para me salvar e para trazer para mim a graça. A fé em Cristo, ela me transforma. E é isso que São Paulo comenta. Precisamos aderir à fé em Cristo para, com a ação do Espírito, nos tornarmos nova criatura. E, acima de tudo, nos tornarmos filhos, no Filho de Deus. E isso como é feito? Através das minhas ações de amor. Então, a vivência do sacramento são ações de amor, de fé em Cristo, mas que, para caminharmos nesse novo processo, eu preciso também ter a minha ação para ter acesso e para permanecer na graça. Comungar é trazer Cristo para dentro de mim e eu sofrer uma ação de transformação por ação do Espírito Santo, me tornando Cristo. O meu coração torna-se o coração de Cristo. O meu corpo torna-se o corpo de Cristo. E neste caso, São Paulo diz: não existirá mais judeus, não existirá mais gregos, não existirá mais homem, não existirá mais mulher. Todos somos filhos de Deus, no Filho. Todos somos um em Cristo. E São Paulo, nesse processo, nos coloca de que a dimensão da fé, manifestada através de ações de amor, nos torna um com o amor. Nos torna um com Deus. Nos torna um com todos. Então, neste processo, a dimensão eclesial, a dimensão da comunidade, corpo de Cristo. Carta aos Gálatas nos transmite o verdadeiro processo teológico que, desde sempre, é pregado, é ensinado, mas, acima de tudo, é vivenciado pela nossa igreja. Seguindo as orientações de Paulo, compreendemos que precisamos sermos Cristo. Como sermos Cristo? Tendo obras e ações guiadas pelo Espírito Santo que representem e expressem o amor ágape. São Paulo nos coloca em Gálatas essa dimensão.
a dimensão da liberdade, de sermos livres. Livres de um culto frio, livres de um culto exterior, de aparência, né? Lembram dos profetas? Um culto de aparência, de performance. Olha, eu não como camarão, nem porco, nem isso, nem aquilo. Olha, eu vou ao sábado, eu não faço nada no sábado, porque é o dia do Senhor. Eu não ajudo nem um pobre samaritano passando, que está morrendo, porque hoje é sábado. Lembram do Evangelho? Obras da lei morta, porque não traz o amor, não traz a vida. Né? Ah, não, eu estou salvo, porque eu sou judeu, eu sou circuncisado. Obra na lei morta. Porque na plenitude da lei em Cristo, a salvação é para todos. O povo de Deus não é só mais o judeu, mas é universal. A graça é ofertada, de graça, a todos os povos. E isso nos liberta. E São Paulo critica os Gálatas na tentativa de voltarem ao passado, né? E ele coloca um detalhe importante quando ele disse que, ao pregar para eles, também os libertou. Como eles não eram judeus, não da lei em si, que agora eles estavam conhecendo por conta dos princípios dos judaizantes, mas libertou-os de uma mentalidade equivocada, né? Porque como eles eram gregos, pagãos, gentios, eles eram presos também a idolatrias, preso também às, que Paulo vai chamar, presos à dimensão da carne, né? Preso às suas paixões carnais, preso às suas necessidades, aos seus vícios, né? Então, o Evangelho de Cristo também libertou esse pessoal, né? Dos falsos deuses, dos falsos cultos, dos falsos prazeres, das falsas felicidades. E as obras no amor, manifestada pela fé, né? Ou seja, são as manifestações da fé em Cristo, é que verdadeiramente vai nos trazer a paz, a felicidade, não é? E a experiência de viver no amor de Deus. Por fim, Gálatas nos ensina que a graça nos foi dada por amor. Cristo traz a plenitude da lei. A lei que, inspirada no amor de Deus, faz com que, pela ação do Espírito que adquirimos no batismo, possa ser manifesta na nossa vida, no nosso dia a dia mesmo. Mostrar as nossas obras. E que essas obras nos faz permanecer na graça. Como eu digo para as minhas meninas, ir à missa não é uma obrigação, é amor a Cristo. Ir para a catequese, e a minha menininha está na pré-catequese, não é uma obrigação, é mostrar que você ama Cristo. Ajudar um coleguinha na escola, ajudar uma pessoa na rua, não é uma obrigação. É você mostrar que ama a Cristo. Viver como católico não é uma obrigação. É você mostrar que você ama a Cristo. Isso é
Teologia de São Paulo. Que Nossa Senhora, aquela que foi capaz, que foi agraciada, a maior de todas com a graça de Deus, Heretomene, lembra? A plena da graça de Deus, aquela que trouxe ou deu a Deus a humanidade, possa também ser elo de trazer também, como ela já o fez, Deus para nós. A seu exemplo, peçamos que ela possa ajudar a compreensão desse texto pelos nossos irmãos heréticos, pelas seitas, mas principalmente para todos aqueles católicos que não compreenderam que a graça nos foi dada. A fé em Cristo, ela é a única forma de salvação, mas que ela tem que ser manifesta nas minhas obras e que todas as minhas ações sejam reflexos do amor que eu tenho para Deus e para os meus irmãos. Assim como Nossa Senhora fez, que ela possa interceder por nós para termos dia a dia essa graça de podermos ser chamados de cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,